No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que continua na faixa dos 89 mil dólares, então ainda abaixo dos 90 mil dólares e aqui abaixo aí dos 500 mil reais. E é interessante, vou colocar aqui também 12 meses e aqui no anual, né? E é interessante porque os metais continuam a se valorizar. A gente vê o ouro aí continua disparando, está na sua máxima histórica com mais de 78% de valorização em dólar, considerando que é um ativo de 30 trilhões de dólares de valor de mercado, de market cap. Isso é muita coisa, é muita valorização aí em apenas 12 meses para um ativo tão grande. A prata, que é um ativo menor também, mais de 200% de valorização em dólar. Então, uma valorização brutal de ambos ativos. Metais aí estão se valorizando muito de uma maneira geral. Vocês podem ver outros metais aqui embaixo. E geralmente, principalmente quando a gente fala de ouro, é uma posição defensiva. E o Bitcoin aqui ainda é visto por vários economistas investidores como um investimento de risco, ou um ativo de risco, uma poupança de risco, enfim, seja lá como você prefere chamar. O fato é que quando o risco aumenta, o Bitcoin, por se tratar de algo com liquidez, que é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por ser um ativo muito volátil, ainda acaba entrando nessa cesta de ativos de risco. E agora que a tensão da Groenlândia aparentemente está relativamente resolvida, ou pelo menos se encaminha para isso. Já mencionei essa notícia aqui da Gazeta do Povo sobre o Trump, que anuncia então acordo com a OTAN sobre a Groenlândia e suspende tarifas contra países europeus, o que pode estar desencadeando esse medo no mercado. E eu quero aprofundar aqui esse tema, que é a questão da taxa de juros no Japão. O Japão foi um dos primeiros países aí a adotar as políticas de quantitative easing na era recente, ou seja, de impressão de dinheiro, expansão da base monetária, e observar o que está acontecendo no Japão é um ótimo proxy para entender o que pode acontecer em outros países. Então vamos dar uma olhada aqui nesse post do Cauê Oliveira, abre aspas. Vejo boa parte da mídia atribuindo essa queda nos mercados às tensões entre Estados Unidos e Groenlândia, que enfim, isso aqui foi mais ou menos ali no período onde o preço do Bitcoin corrigiu bastante, caiu aí, teve uma queda livre e o preço do ouro subiu bastante, ou seja, investidores migrando para ativos talvez mais conservadores, mais antigos. E agora, o que ele está dizendo é que o buraco pode ser mais embaixo. E, de fato, a questão da Groenlândia aparentemente foi resolvida e os metais continuam se valorizando e o Bitcoin continua na faixa abaixo de 90 mil dólares. O que ele diz é o seguinte: se você é um investidor sério, deveria prestar atenção no Japão agora. Essa é a verdadeira fonte de risk-off, ou seja, da fuga de risco por parte de investidores. Já vimos algo assim em 2024 e não costuma terminar bem. O Japão aí é um país que tem um histórico de juros baixos e foi um dos pioneiros nessas políticas de quantitative easing, então impressão de dinheiro, juros baixos artificialmente ou não, tem pouco a ver com a cultura, tem um pouco a ver com as políticas do Banco Central e do Estado aí japonês. Então vamos falar sobre isso. O que está acontecendo aqui, né? Basicamente, isso aqui é uma notícia importante, porque o Japão aí foi quase que uma forma de funding para o mundo inteiro, com taxas muito baixas, era lucrativo pegar dinheiro no Japão, pagar um juros baixíssimo e alocar esses ativos em alocar esse dinheiro em ativos talvez mais arriscados, com mais potencial de valorização, né? A fonte real do risk-off pode ter sido Tóquio, então, e a gente vê ali os títulos de longo prazo no Japão explodindo em yield, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E então, níveis que não eram vistos há bastante tempo e perda de controle implícita da curva. O Fakuri, certo, fala bastante sobre isso, sobre aí a bolha da dívida e sobre o cuidado que devemos ter em relação a títulos longos explodindo aí enfim, a taxa de juros para títulos longos subindo bastante, né? Isso não é local, isso afeta toda a estrutura global de alavancagem. Antes de seguirmos aqui alguns disclaimers. Primeiro, é clássico, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E o segundo, já deixa o like. E aqui eu gostaria também de mencionar algumas parcerias novas que temos aqui no canal. Então, primeira coisa, se você quer comprar Bitcoin, está interessado no ativo, eu vou deixar aqui um link para que você possa fazer o seu cadastro no mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras de Bitcoin aí
do Brasil, da América Latina, e eles possuem também um cartão com cashback em Bitcoin, que é muito interessante, é 1% de cashback num cartão sem anuidade, então, enfim, eu acho que é o melhor cashback aí sem anuidade em Bitcoin disponível. Enfim, se vocês souberem de outro, coloquem aí nos comentários, certo? Mas, enfim, vou deixar o link aí para inscrição, e se por acaso você está interessado em uma assessoria mais específica para o seu caso, tem mais de 100 mil reais em patrimônio, me mande uma mensagem no Instagram ou no X aqui do canal Quem é Satoshi com seu nome e WhatsApp, que podemos entrar em contato e oferecer uma assessoria gratuita em contato, né, em parceria com uma empresa, com profissionais qualificados. Então, se vocês tiverem interesse, mandem mensagem lá e aqui embaixo o link para o cadastro no mercado Bitcoin. Bom, vamos seguir aqui então. O que pode estar acontecendo? Qual é o problema estrutural aqui? O Japão foi por décadas o fundamento do sistema. Juros próximos de zero, financiamento barato, base do carry trade global, ou seja, pegar o dinheiro barato e alocar em locais com potencial mais elevado de valorização. Por exemplo, pegar ali dinheiro a juros zero no Japão e ter uma rentabilidade. Aqui no Brasil, por exemplo, a Selic está em 15%. É claro que a gente tem que levar em consideração a inflação. Mas, enfim, só para dar um exemplo, certo? Descontando aí a questão da inflação, pega o dinheiro no Japão a juros zero e coloca aí em outros ativos. Pode ser Bitcoin, pode ser ouro, enfim, ativos que têm potencial de valorização. Alavancagem barata para fundos, bancos e CTAs, né? Então, quando o yield japonês sobe, o custo de funding sobe, posições globais ficam desbalanceadas e começa aí o desmonte forçado. O mecanismo, aí, o passo a passo do funcionamento desse mecanismo passo número 1, yields longos no Japão disparam, carry trade começa a desmontar, fundos reduzem risco simultaneamente, ativos voláteis sofrem primeiro e liquidações forçadas aparecem. Não é pânico, é reprecificação de funding. E por que que isso bate aí em cripto, Bitcoin? Porque Bitcoin, Tech, crédito e equity são ativos financiados, dependem de liquidez, sofrem quando o custo de capital sobe e por isso vemos uma queda rápida, liquidação concentradas e movimentos sem notícia. Já vimos isso antes em 2024 com movimentos semelhantes, né? Começam no Japão, parecem relevantes e terminam em estresse global. E essas questões geralmente não são tão noticiadas, são questões mais técnicas. E quando o Japão se mexe aí, o mundo inteiro pode desalavancar. Então, tem outras questões que não estão sendo tão comentadas, como Groenlândia e outros temas, mas que têm um impacto muito relevante no mercado financeiro global. Pode ser o fim aí de uma ancoragem estrutural, ajuste de um sistema que viveu barato demais e risk-off técnico não emocional, certo? Então é sim uma questão bastante relevante que está sendo mencionada em alguns portais de notícia, em alguns analistas estão abordando sobre isso. Agora é importante falar aqui que no longo prazo esse é um dos temas bastante recorrentes na Escola Austríaca de Economia. Já há bastante tempo aqui no canal, em vários outros canais, se fala sobre a expansão da base monetária. Então aqui a gente vê a base monetária nos Estados Unidos que explodiu principalmente depois das políticas de quantitative easing, depois da crise subprime em 2008, então a gente vê aqui nesse gráfico, isso fica muito evidente. A gente tem a perda de poder de compra das moedas fiduciárias, que vem, né, se desvalorizando ao longo do tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde a criação do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, em 1913, e a gente vê uma dívida crescente nos Estados Unidos que passa de 38 trilhões de dólares e vem crescendo. E o problema da dívida, a bolha da dívida é global. Então o que a gente vê? Quando isso começar a dar problema, provavelmente a gente terá uma grande recessão. E daí, basicamente, todos os ativos devem sofrer, certo? A liquidez aí vai ser priorizada, então todo mundo vai vender tudo que tem liquidez para honrar seus compromissos mais imediatos. Isso inclui Bitcoin, certo? Bitcoin pode cair bastante, isso inclui ações, isso inclui todos os ativos que são mais voláteis e mais, entre aspas, arriscados, certo? Até os metais, às vezes, sofrem nesses períodos de correção. Então, estruturalmente, eles são aí um certo hedge de segurança, mas no momento ali da
queda de todos os ativos e procura por liquidez, aí não tem jeito, prata, ouro, tudo costuma cair. Mas agora a gente falando em médio prazo, longo prazo, ativos escassos são justamente a alternativa em relação a esses ativos cada vez menos escassos, no caso das moedas fiduciárias, que vêm derretendo, que vêm colapsando. Então, quando a gente fala em longo prazo, aí sim, talvez o Bitcoin possa ser uma alternativa, talvez o ouro possa ser uma alternativa, mas na hora ali do caos, na hora do estresse global, aí tudo cai, certo? Principalmente Bitcoin, talvez com mais volatilidade, e com maior percepção de risco por parte de investidores, mas ali naquele momento, eventualmente até ouro, que é um ativo defensivo, pode corrigir também. Então tenham isso em mente, fiquem de olho nas taxas de juros de longo prazo, porque nós estamos sentados em uma bomba atômica da dívida. Basicamente, todo o sistema financeiro global depende dessa dívida desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods. Não existe mais a paridade dólar e ouro, e isso tornou as moedas no mundo inteiro mais frágeis. São moedas que não têm um lastro em nada físico, nada escasso. Isso permite que políticos e burocratas aumentem a base monetária e a seu bel prazer. E a gente acaba pagando a conta via inflação. Então, tenham isso em mente, cuidado com esse cenário e, novamente, né, no longo prazo, as teses não mudam. As pessoas, os investidores, estão cada vez mais percebendo o colapso das moedas fiduciárias, e isso faz com que elas procurem ativos escassos e, eventualmente, até se a situação ficar feia, ativos defensivos, pensando no médio e longo prazo. A gente não tem como saber quando a bomba vai explodir, já é um problema recorrente que vem sendo varrido para baixo do tapete há muito tempo, certo? Economistas austríacos denunciam esse problema há bastante tempo, então estejam cientes disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, cliquem no hype, considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e também ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal.